Pode começar, Gabi. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último painel no nosso bloco, onde nós vamos falar sobre diversidade. E para começar a falar um pouquinho sobre diversidade, tem uma frase dentro da SC que a gente conversa e discute muito, que é: diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Essa frase, utilizada pela Berna Meyers, que atualmente é VP de Estratégia de Inclusão no Netflix, é uma discussão que a gente tem muito no nosso dia a dia, quando a gente olha para a diversidade não só como uma ação pontual, mas sim como fator estratégico dentro das organizações, como algo que deve estar dentro da cultura organizacional da empresa. Então, muito mais do que uma ação, e sim programas e ações efetivas que possam fazer com que isso aconteça. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a consultoria de negócios McKinsey, que é uma das grandes consultorias que abordam e estudam esse tema, num estudo onde ela trata de onde diversidade importa, mostra que as empresas mais diversificadas são as que, diante dos seus concorrentes, são as mais propensas a ter resultados superiores em lucratividade. Porém, quando a gente olha para dentro da estrutura dessas organizações, poucas delas são refletidas na questão da liderança e nos cargos, né, executivos, quando olhamos para os grupos de gênero, de identidade étnico-racial e outros grupos de identidade quando se trata de diversidade. Então, o processo ainda é muito lento. Nesse cenário desafiador, a mudança da mentalidade e a implementação também se refletem na inovação. Quando a gente olha para a questão da inovação, a consultoria Accenture, ela traz que hoje as empresas que são mais tidas como inovadoras têm dentro do seu quadro a diversidade também, não só na estrutura como um todo da empresa, como também nos quadros de liderança. Para entender um pouco desse cenário, do que está acontecendo, né, no mundo e também na realidade das empresas brasileiras, e também trazer os aprendizados para dentro dessa nossa conversa, eu trago aqui dois convidados especiais para conversar com a gente sobre esse tema. O primeiro deles, o Cairon Rodrigues, que é diretor de RH da Scali, e a Mara Kiefer, que é fundadora da Somar Diversidade. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia, Gabi, bom dia, Cairon. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui como convidada e contribuir com vocês. Bom dia, Gabi, bom dia, Mara, bom dia, pessoal. Eu também estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que muito representa o que eu acredito e o que a gente tem feito aqui na Scali. Legal, gente. Então, antes da gente começar com as questões e debater um pouquinho sobre esse tema, Mara, te apresenta um pouco para quem nos assiste hoje. Bom, eu sou Mara Kiefer, moro aqui em São Paulo. Fazer uma audiodescrição minha um pouquinho. Eu sou mulher, cabelos curtos, grisalhos, uso óculos de grau. Hoje eu estou com um de retorno todo a circunferência dele vermelha. No fundo, eu tenho o restante da minha sala e eu sou uma pessoa que trabalhei com comunicação a vida inteira, sou formada em comunicação e trabalhei no setor extremamente masculino, na área de marketing, e a partir de 2007 fui trabalhar com essa área de comunicação na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal do Trabalho, onde eu acabei me envolvendo com programas de parcerias para fazer a captação de não só de recursos financeiros, né, mas de recursos humanos e de toda sorte, para qualificação profissional de pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. E acabei me envolvendo com projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Ao final desse período, eu fui convidada para trabalhar numa consultoria na eSocial, uma consultoria especializada em inclusão de pessoas com deficiência, a primeira consultoria que veio no Brasil. Ela é de 2005. Em 2007 fui para lá e onde eu estou até hoje, mas a gente, por questões de mudanças estratégicas, a gente virou Somar
para contemplar os outros grupos, né? Porque a gente trabalhava com especialização em inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente fez essa mudança para poder trabalhar com os outros grupos e trabalhar com a diversidade de uma forma mais ampla. Prazer estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Kyron, te apresenta um pouquinho para quem nos escuta. Claro. Eu sou o Kyron, sou mineiro, mas moro aqui em São Paulo já desde 2007. E eu gosto muito de me apresentar como mineiro, porque acho que Minas me lembra, né, me traz excelentes lembranças da minha origem. E quando a gente fala de diversidade, a gente fala muito disso, né, da nossa origem, de onde a gente veio. E eu trabalho com recursos humanos já há mais de 15 anos, faço parte de um grupo minorizado, eu sou um homem gay, mas o meu encontro com a diversidade ele aconteceu há menos de 2 anos. Foi só, acho que a partir da minha jornada aqui na Scali, eu me senti muito confortável de me posicionar a respeito do assunto, principalmente porque eu comecei a estudar mais sobre o que é diversidade e me senti mais seguro para falar sobre o tema. E diversidade se conecta genuinamente com o que eu sou, acho que isso é o primeiro ponto, e com o que eu acredito. Então, eu estou nessa jornada há menos tempo, mas com muita sede de aprendizado e com muita vontade de compartilhar o que eu já aprendi. Legal, gente. Então, para a gente começar o nosso papo, muitas das organizações e empresas hoje no mundo, né, já trabalham e atuam com diversidade e inclusão, né, atuando com diversos recortes, mas no Brasil isso se intensificou muito, essa pauta se intensificou com uma grande força nos últimos meses, principalmente, né? A gente tem visto muitas notícias, né, na imprensa, nos jornais, mostrando muitas das ações e programas que as empresas estão começando a implantar de uma forma mais propositiva, né, em torno desse tema. Queria ouvir de vocês, né, começando pela Mara, como que iniciou, então, essa pauta, principalmente no caso quando trata da consultoria, né, como iniciou essa pauta, então, de diversidade, como tu atua com ela dentro das organizações? Obrigada pela pergunta, Gabi. E aí, eu acho que é importante a gente fazer trazer uma ideia de como é essa questão da diversidade, né? E por que ela acaba entrando na pauta. Nós somos um país que nós nascemos diversos, né? Nós somos formados por várias populações, né? Os indígenas, os europeus e as pessoas vindas da África, as pessoas pretas vindas da África. Então, nós nascemos dessa forma lá em 1500. E com o passar dos anos, até 1930, acabou que veio um número bastante grande de europeus para o Brasil. Então, nós já nascemos dessa forma. O que acontecia era que nós também seguimos o padrão europeu da padronização de pessoas, de corpos e de características, onde essa padronização veio o homem branco, basicamente o homem branco, né? E a questão do homem branco transformou o Brasil num país que é naturalmente conservador e tradicionalista, mas isso não impediu de que a sociedade estivesse ali organizada e diversa, mas excluída, né? Porque esses princípios acabam, esse padrão acaba norteando o que as empresas trazem para dentro, né? Quem as empresas contratam e como elas contratam. Então, a nossa história da diversidade começou basicamente com a legislação para pessoa com deficiência, que vai completar 30 anos. E dentro da condição da legislação para pessoas com deficiência, veio um monte de mudanças de percepção. Nós começamos um pouquinho até antes da ONU, quando nós trouxemos pessoas com deficiência sem bônus e nem ônus para ninguém, ou seja, a natureza de você trazer pessoas para trabalhar pelo direito ao trabalho. Então, nós começamos dessa forma assim, lá em 1991, com o fortalecimento disso em 2004. E aí, a pessoa com deficiência, ela trouxe, a partir da Convenção da ONU, que é
o primeiro tratado, né, feito por pessoas com deficiência. Então, a voz de fala dado a esse grupo, né, dado voz a eles. Então, eles fizeram uma convenção lá na ONU, em Nova York, e nessa convenção de 2004 eles decidiram como eles queriam ser tratados e a nomenclatura que seria usada, qual seria o letramento para incluir essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Toda a Constituição da ONU foi a base da Lei Brasileira de Inclusão, então o Brasil hoje é norteador sobre a inclusão das pessoas com deficiência. A ideia de dar voz de fala veio deles lá, porque na convenção deles, onde cada ano era um tema, então eles trouxeram nada sobre nós sem nós. E aí a questão da voz de fala acabou tendo uma repercussão muito grande, porque o movimento para a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil é bastante grande e significativo, é uma pauta e é uma luta, né? É um ativismo que engloba, inclusive, as pessoas que trabalham no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria Especial do Trabalho. O que aconteceu nesse sentido é que, no caso do Brasil, a própria sociedade começou a trazer, a partir de George Floyd, em 2019, nos Estados Unidos, a percepção, né? Aliás, a percepção eles já tinham, mas o espaço para que eles pudessem começar a trazer as suas próprias vozes. Porque eram, em que pese, pessoas negras, né? Que é o conjunto de pessoas pretas e pardas, serem 55,8% da população brasileira, e as mulheres, 51,7% da população brasileira, recebem tratamento de minorias. Então, são maiorias que recebem tratamento de minoria. Quando a gente olha para dentro das organizações, essas pessoas não estão representadas. Segundo os dados do Instituto Ethos, até aproximadamente em 2016, que o Ethos fez esse estudo com o Banco Mundial, no quadro funcional você tinha em torno de 35% de mulheres e aproximadamente 35% de pessoas pretas e pardas. Considerando que o número de mulheres pretas e pardas, ou de mulheres negras, é maioria na sociedade brasileira. Ela responde a mais de 28%. Então, o que acontece quando a gente olha para isso? Se a estrutura da sociedade não estiver representada dentro das empresas, com a sua proporcionalidade dentro da organização, qual é a perspectiva que essas empresas têm de sobrevivência? Por isso, lá atrás, né, a ONU também instituiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele trouxe um que é a paridade de gênero. O que é a paridade de gênero? É a igualdade numérica de homens e mulheres dentro das organizações. Então, é uma das UDSs. Os outros grupos estão preconizados nas metas, né, até 2030 de cumprimento. Mas o que a gente vê é uma necessidade, e aí em 2005, lá o Kofi Annan disse, poxa, se existe toda uma questão ambiental voltada para a inclusão, para o país, para o mundo sobreviver, né, para a sustentabilidade do mundo relativa à não emissão de gases, à economia de água, a questão de você reverter o consumo e voltar com os produtos consumidos de volta para a economia, né, através da reciclagem, tinha umas letrinhas ali, o ESG. E aí o Kofi Annan falou, não, vamos então começar a desenvolver o investimento nas empresas que trabalham com o meio ambiente. E aí, por conta de tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos, se percebeu que se o ser humano não estiver na prioridade do mundo, o mundo não vai sobreviver, não vai ter sobrevivência. E pessoas não vão sobreviver, cidades não vão sobreviver, né? Empresas não vão sobreviver, consequentemente, cidades e países e planeta. Então, começou a se trabalhar com o S do ESG. Então, a prioridade hoje é o S. A gente precisa dar sustentabilidade para o ser humano para que todas as outras letrinhas aconteçam, né? A governança, que é o G, que é toda a questão legal, ética, né, de trabalhar com as pessoas, e o A, porque se a pessoa não estiver na prioridade, nem o E do ambiente não vai acontecer. Então, o que a gente precisa fazer é transformar o pensamento dentro da empresa, a cultura da empresa.
A gente não pode pensar nisso no sentido de vamos pôr o pé na porta, abrir, destruir uma cultura para pôr outra no lugar. Não é assim. A gente precisa da conscientização, que era uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes da gente entrar no ar. E tudo isso vem pela educação, né? Pela a mudança de perspectiva, a mudança de parâmetro, a mudança de visão, ela só acontece com a liberdade de expressão, com a mudança na forma de a gente se educar, né? Não reproduzir o que o outro quer, mas a gente criar e desenvolver conhecimentos. E aí, a partir do desenvolvimento do conhecimento, a gente ter a perspectiva de trazer essas pessoas para dentro da organização e criar ações afirmativas. Nós temos legislação para todos os grupos minorizados e minoritários, que dão apoio para as empresas que querem criar ações afirmativas. Então, assim, legalmente é possível se fazer isso. Então, nesse sentido, a gente sabe que existe um mundo aberto de possibilidades e de oportunidades para se trazer a diversidade para dentro. E como você falou, Gabi, convidar para o baile não é contratar, é trazer para dentro, né? Incluir, é convidar para dançar. O que a gente quer dizer com isso? A gente tem que equiparar, se a oportunidade está disponível para todos e apenas alguns têm acesso a ela, existe algum gap aí. E a gente precisa encontrar esse gap, seja no nosso comportamento, com os nossos vieses, seja pelo fato de que a empresa não está preparada para receber essas pessoas. A gente precisa encontrar o gap. Reparando o gap, dando apoio para que aconteça a equidade, a gente vai conseguir a igualdade numérica, de proporcionalidade que está dentro da sociedade. Privilégio de estar dentro das empresas, galgando as suas etapas profissionais, trazendo com isso recursos, né, recursos financeiros para proporcionar uma vida plena, igualdade, né, com usufruindo de todos os direitos que lhe é assistido por legislação até, as outras pessoas também precisam. Só que as outras pessoas precisam de equiparação, precisam de condição de apoio, né? Seja acessibilidade, seja uma mobilidade para você trazer uma pessoa periférica para uma empresa que esteja fincada com a sua estrutura numa região um pouco mais afastada, que você precisa imaginar uma mulher, né, periférica precisando andar 2 horas de ônibus, 2h30 de ônibus para sair do ponto A para chegar no ponto B. E a jornada desse candidato ou dessa pessoa depois de contratada dentro da organização. Então, e aí, né, de novo, a legislação vem e apoia esse tipo de ação afirmativa. Importante esse ponto, Mara, de criar essas condições, né? Porque muito se fala de iniciar, né, os movimentos, de esperar que as pessoas venham, né, principalmente nos seus lugares, né, das suas dores, das suas dificuldades enquanto mobilidade, quanto acesso, mas pouco se cria as condições. E aí eu queria ouvir de ti, Cairo, principalmente como esse movimento, então, com todo esse cenário que a gente tem, né, enquanto o Brasil, de como esse movimento iniciou na Scali. Legal. Isso se conecta, inclusive, acho que com o painel de liderança que a gente teve hoje de manhã, né? Eu acho que esses tempos pandêmicos agora, se teve algo que ficou, eu nem falo que é positivo, mas se teve algo que ficou evidente, foram questões sociais, né? Então, eu acho que a gente tem agora a oportunidade de aproveitar para falar e criar espaço para discutir sobre essas questões, né, que vai além da diversidade e inclusão, são questões sociais mesmo. E acho que o que permeia esse tema, né, essa agenda de diversidade na Scali, essa semente foi plantada primeiramente com o objetivo de ter uma área de tecnologia com maior representatividade de mulheres. Então, em 2019, a gente começou um grupo de afinidade. Na verdade, as mulheres começaram um grupo de afinidade aqui na Scali, chamado Scali como uma Garota. E naquele ano, 2019, a gente começou a intensificar muito, né, o papel da mulher
no segmento de tecnologia, aonde estavam essas mulheres, né, para a gente, obviamente, primeiro entender desses grupos e se aproximar com o objetivo de precisamos ter exemplos para essa nova geração de mulheres que está vindo aí e que vão sentar em cadeiras executivas, seja de tecnologia, de qualquer outra área. Em 2019, a gente teve a boa surpresa de fechar o ano com 38% do nosso time de engenharia, dados, produto e infraestrutura eram compostos por mulheres. E naquela época, né, dezembro de 2019, eu me lembro que a gente teve uma conversa, será que faz sentido a gente começar a institucionalizar a diversidade? E a gente, na Scali, a gente valoriza muito um posicionamento genuíno. Né? Diversidade surgiu, ela emergiu, ela não veio de uma necessidade de posicionamento para a marca. A gente não teve essa intenção. A nossa intenção era, de fato, trazer essa pluralidade para a área, inicialmente, de tecnologia. E a gente decidiu não institucionalizar, e foi aí que o calo apertou, que a gente perdeu uma oportunidade e teve um grande aprendizado. Por quê? A gente cresceu, a Scali cresceu 135% em 2020. E aí a gente fez, além disso, fusão com uma outra empresa no interior de São Paulo com mais de 500 funcionários. E nesse movimento de escalar o negócio, como o tema de diversidade não estava institucionalizado, a gente perdeu a mão. A gente chegou em agosto e a gente começou a ver, a área de tecnologia novamente mais composta por homens brancos. E a gente falou, poxa, o que aconteceu? E aí a gente viu a necessidade de falar, bom, se a gente não priorizar a agenda e a gente não institucionalizar o tema, com uma empresa de 200 funcionários, você ainda consegue manter um ambiente mais orgânico. Com 1.000 funcionários, é muito mais difícil. Então, foi a partir desse aprendizado de ter desbalanceado a representatividade de mulheres em tecnologia que a gente decidiu fazer esse movimento de criar essa iniciativa, a área de diversidade e inclusão na Scali. E aí, para não deixar ninguém curioso, né, a gente fechou 2021 apenas com 26% das mulheres representando cargos na área de tecnologia, e a gente é muito agressivo com metas e nós somos ousados. A gente colocou uma meta de 2021, não é que a gente vai esperar dezembro para mensurar esse indicador, não. A gente quer ter esse número já toque de caixa. Então, no primeiro quadrimestre, que a gente se organiza por quadri, a gente já conseguiu subir essa proporção para 29%. Então, começamos em 38%, fomos depois para 23% e agora a gente está em 29%. Então, a pauta de diversidade ela começou a partir de uma dor genuína da gente não ter olhado com cuidado para essa questão de representatividade de gênero em tecnologia. Que legal, Kyron. E eu vejo que muitas empresas de tecnologia estão passando por um processo, né, de contratação e aquisição de pessoas, né, que tem sido muito difícil, né, de captar cada vez mais desenvolvedores, né, profissionais de UX de diversas áreas, né, dentro da tecnologia, de captar e reter esses profissionais, e principalmente quando se trata, né, de diferentes recortes, né, é importante que a gente olhe principalmente para trazer, né, cada vez mais diversidade. Quando a gente olha para desenvolvimento de produtos, né, que produtos estão sendo lançados aí no mercado que não estão refletindo a sociedade que os consome, né? Então, extremamente importante esse movimento que vocês fizeram, que outras empresas estão fazendo, e aí entrando até mais para a prática, né, de como criar essa cultura inclusiva, né? Então, a gente vê que muitas empresas estão passando por essas etapas nesse momento, mas muitas não sabem por onde começar,
né? Algumas começam por censo, né? Fazendo uma fotografia da organização, outras já começam com algumas, né, atividades, palestras, outras com comitês. Como que isso, né, tem se organizado? E aí, Mara, queria te ouvir um pouquinho, então, de como tu vê que essa cultura de inclusão está acontecendo. Vocês tocaram num ponto muito importante, né, Gabi, e o Cairon, com a questão da institucionalização. Então, primeiro, se não houver um movimento genuíno para que isso comece a acontecer, a gente dificilmente, por exemplo, se começa com ações na linha média, com a ideia dos grupos de afinidade inicialmente, sem que isso esteja institucionalizado pela alta liderança, acontece o que aconteceu com o Caio, né? Ele se dissolve no momento de necessidade, quando você não tem as premissas pré-definidas para que você consiga escalar aquilo que você precisa. Então, e outra coisa, quando a gente fala de diversidade, em princípio, a gente tem por hábito pensar pelo outro. E a gente precisa trazer a voz do outro. Então, o que você falou, Gabi, de senso, de diagnóstico, é fundamental a gente entender e compreender quem somos nós sob o ponto de vista do outro. Então, assim, trazer a fotografia de como a empresa está neste momento e a percepção que as pessoas têm sobre diversidade e inclusão. Não adianta nada a gente saber quantas pessoas que se autodeclaram X, se autodeclaram Y nós temos, se nós não soubermos o que essas pessoas pensam sobre. E é a voz delas, e a gente está começando a falar de voz, de dar voz a quem de direito. Só que isso não é possível, porque fazer um diagnóstico desse não é alguma coisa simples, né? A gente precisa de tempo, de recurso do tempo da empresa, de recurso do próprio recurso humano da empresa, a gente precisa do recurso financeiro da empresa destinado para esse tipo de ação. E daí a gente chega no ponto crucial, se a alta liderança não estiver engajada, refletir nelas mesmas a necessidade de que isso seja institucionalizado, a gente também não consegue começar. E o outro ponto é destinar todas essas ações, e aí depois eu queria ouvir a opinião do Cairon sobre isso, e sua, de Gabi, dessas experiências que vocês estão tendo, de destinar todas essas ações para o colo do RH e dos subsistemas. E aí a gente está falando que fica com todos os ônus e a gente nem sabe se o bônus, né? Porque, assim, já é difícil você desenvolver pessoas, organizar a vida das pessoas dentro da organização, afinal de contas, depois de dormir, o tempo que as pessoas ficam dentro das organizações, ou falando por elas, agora em pandemia, nós não estamos lá fisicamente, mas estamos com elas e aumentou o tempo, a gente está falando de uma posição social da empresa. Porque se eu destino 8 horas do meu dia, no mínimo, para uma empresa, essa empresa tem uma responsabilidade social comigo, né? E aí, se a alta liderança não estiver engajada dessa necessidade e apoiar todos os grupos que estão lá dentro, todos os departamentos, todas as áreas, seja lá que nome tenha, para que isso aconteça, a gente vai ter como consequência o que o Cairon viveu. E aí eu queria entender um pouco de você, Cairon, como é isso, a questão da alta liderança e um pouco de como vocês viveram, e a Gabi também. Perfeito. Mara, acho que o primeiro ponto quando a gente fala de cultura, eu acho que a gente fala dessa descentralização de responsabilidade, né? Quando você trouxe até qual que é o papel do Departamento de Recursos Humanos em ser responsável pelo ônus e o bônus da agenda de diversidade. E cultura é corresponsabilidade de todas as pessoas que fazem parte de um grupo, seja social ou dentro de uma empresa, responsabilidade igualitária de todo mundo. Então, eu acho que, primeiro, até assim, para construir essa cultura, sem sombra de dúvidas, a alta liderança tem um papel imprescindível, e depois eu posso contar um pouco o que a gente fez aqui que deu certo, e é algo que a gente tem seguido, mas eu vejo que existe uma necessidade de, se a gente quer iniciar uma cultura mais inclusiva, tem um ponto para mim que é crucial, que
A gente precisa internalizar que nós estamos fazendo parte de uma jornada de transformação. É muito difícil a gente reparar problemas que nos acompanham há séculos de maneira super rápida. E eu acho que aí entra um risco, inclusive, de você ter um discurso evasivo, né? Porque gerar mudança de comportamento. Se a gente, vamos considerar tempos de pandemia, a gente está falando de 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, o tema de diversidade está mais aflorado. A gente não consegue virar a chave de uma vez. Então, eu acho que tem uma necessidade grande da gente começar pequeno e encontrar, né, o tom de voz genuíno daquela empresa. Então, por que diversidade importa para a Scali? Diversidade importa para a Scali porque a gente acredita que, primeiro, o nosso propósito é despertar o potencial máximo de pessoas e organizações. Então, independe, né, de questões de gênero, étnico-raciais, é algo que está ligado à essência da pessoa, é o ser humano. E a gente encontrou o nosso tom de voz, e eu acho que para uma empresa começar, é importante ter esse tipo de conversa filosófica. Por que para a gente é importante? Né? E o segundo ponto, que para mim é fundamental, diversidade é um processo educacional. Né? Sempre que eu sou convidado a falar sobre diversidade, eu não tenho problema de falar que eu me sinto ansioso e às vezes inseguro. Por quê? Eu nasci como parte de um grupo minorizado, mas eu não fui educado, eu não tive uma educação de base para falar sobre questões de gênero, sobre questões de orientação sexual, de questões de acessibilidade. A gente não né, conectando com o que a Mara falou, o Brasil é conservador, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de tentar mudar grades de ensino do MEC. E agora eu acho que as empresas estão com essa responsabilidade, que é educar, né, é ensinar o que é esse tema. E muitas vezes não é uma posição super confortável, porque é um tema que gera insegurança e traz a gente para a reflexão, mas eu acredito muito nisso, assim, que uma cultura de diversidade e inclusão ela é iniciada quando se tem um tom de voz educativo e não combativo, quando se propõe a transformar e não ir para o confronto. E aqui, veja bem, o conflito é muito importante, o confronto não. O conflito é saudável, porque são pontos de vista diferentes, buscando um lugar comum, né? Então, eu vejo muito por essa perspectiva. E aí entra para mim o papel da alta liderança, que é essa conversa filosófica, trazer o tema para a mesa como uma pauta institucional. Então, na Scali, a nossa declaração de diversidade, ela foi co-construída. Ela não foi imposta pelo RH ou pelos grupos de afinidade que a gente já tinha quando a gente se posicionou, mas foi co-construída pelos executivos, pelo top management, pelas pessoas do time executivo, pelas pessoas do top management, que a gente tem esse vício, né, de sempre masculinizar as palavras também. Eu estou tentando me policiar nisso. E aí, a partir desse momento que existe a co-construção, o movimento é legítimo, porque ele não é imposto, né? Então, isso, sem sombra de dúvida, para mim, é o backbone de como se estruturar uma cultura. E uma cultura de diversidade e inclusão, para mim, está muito relacionado ao posicionamento de cultura da empresa, né? Muito, muito importante isso, Karen, que tu falou com relação à educação, né? Todo dia, né, que a gente começa essa construção com cada um dentro da organização, né? A alta liderança, ela está engajada, é extremamente importante para que esse movimento aconteça, porque precisa criar um ambiente de segurança também para que as pessoas se sintam, né, livres para poder expressar a sua singularidade, se pertencer ao espaço também, né, se sentirem pertencentes, se sentirem acolhidas. E um dos pontos, inclusive, que a gente fala muito
aqui nesse IC com relação ao desenvolvimento dos líderes em específico, né, quando a gente trata disso dentro dos nossos programas, o quanto não basta apenas isso vir do líder, como vocês pontuaram, né, do líder, do RH, ter essa responsabilidade apenas no colo do RH, mas das pessoas como um todo, que elas sejam protagonistas desse movimento, né, seja atuando com os seus colegas, né, entendendo, inclusive, o seu próprio processo de autoconhecimento, né, de se identificar as suas potências para compartilhar com os demais, porque esse processo também, ele além de ser coletivo, ele também é muito individual. E eu queria entender de vocês, nesse processo, já que a gente falou um pouquinho da questão da alta liderança, com relação às pessoas, aos colaboradores, né? Como que vocês percebem a atuação desse colaborador, como ele tem que se portar diante disso, né? Diante de um cenário onde ele tem que se identificar, então, enquanto autoconhecimento, né? Enquanto muitas vezes ele não se posicionar, inclusive com medo, né, dentro dessa organização, de medo de perder o emprego, de medo de não ascender, inclusive no caso das mulheres, né, de ter esse posicionamento. Então, como esse colaborador ele se coloca e como ele se coloca também diante desse processo de também ensinar aos demais, né, e a mostrar que ele pode construir em conjunto com o restante da equipe. Mara, quer iniciar? Então, a gente volta na questão da liderança, né? Normalmente, a gente lida com todas as coisas através do exemplo. Então, ter os sponsors dentro da alta liderança como exemplo e da amplitude, o que de onde a gente veio, né? A gente veio de uma estrutura de empresa onde nós éramos uma engrenagem dentro dessa empresa. Então, a nossa opinião não valia porque não importava. A nossa forma de trabalho tinha que ser conduzida rigorosamente como os ditames padrões, né, os manuais de padronização. E nós não podíamos falar nada relativo contrário àquilo. Então, nós estávamos totalmente... nós éramos reprimidos para ficarmos dentro de uma caixinha padrão. Obviamente, isso hoje, com a perspectiva, com a possibilidade de a gente poder colocar nossa opinião, dizer o que a gente pensa, assumir quem nós somos e ter uma opinião para alguma coisa, não precisa ser para tudo, mas para alguma coisa, principalmente uma opinião relativa à minha dor, né? Se é assim, como é que a gente pode fazer isso se a gente está dentro de uma empresa onde nós fomos diuturnamente reprimidos sobre esse aspecto? Então, a liderança tem um papel fundamental no sentido de abrir esse espaço, de dar a voz para essas pessoas. Para quem quer, é uma escolha. A partir do momento que a gente abre a oportunidade, dar voz, falar, é uma escolha. Né? O que a gente fala sobre a equidade? É deixar a oportunidade disponível para todas as pessoas e elas escolherem o que elas querem. Se isso não acontece de nenhuma forma, eu vou ter medo de dizer, porque eu vou ter medo de um monte de coisa, e a liderança também não vai falar, porque vai ter medo de um monte de coisa, seja daquilo que o Caio falou de ativismo, do confronto, e a gente sabe hoje que não precisa ser assim. Então, a gente não muda nada confrontando, a gente só muda conversando sobre isso, né, Caio? E, assim, é fundamental o papel da liderança, é fundamental que a ideia do pertencer àquela organização, no sentido de que eu posso dizer, é importante. E aí, como a gente estava falando, quando a gente começa a entender como as pessoas pensam, seja lá no processo de diagnóstico, a gente vai começando a criar as bases para a gente poder entrar nesses assuntos com essas pessoas. E ontem a gente fez um evento muito legal, onde uma empresa contou para a gente sobre como eles conversaram anonimamente. E foi uma coisa que eu achei super interessante. Então, todas as lideranças poderiam conversar anonimamente, essa conversa não estaria nem na agenda da empresa,
com as pessoas que pertenciam a esses grupos, para que eles pudessem tirar todas as dúvidas, né? E essa é uma relação de quando você parte do pessoal, né? Quando a gente parte do todo, quer olhar todo mundo, quer dar voz para todo mundo, é uma coisa. Quando você parte do pessoal, eu tenho dúvida sobre como fulano de tal se relaciona com a sua condição de ter uma orientação sexual que eu desconheço. Então, eu vou lá, bato na porta dele, vamos bater um papo? Conta para mim. Todo mundo vai se sentir confortável em ter esse espaço aberto, esse espaço, mesmo que seja anônimo, né? Ninguém precisa saber disso. Como é anônimo quando a gente faz um diagnóstico, como é anônimo quando a gente faz um censo. Então, assim, existem formas de a gente encontrar essa oportunidade dentro da organização. Perfeito. Kyron? Eu queria até complementar, né, dizendo que foram muitos anos de repressão, né, Mara? Foram muitos anos de nós não termos esse espaço de fala. Então, eu acho que é muito importante a empresa, assim, criar o espaço, respeitar o tempo de adaptação, readaptação das pessoas, porque existe ainda uma cultura do medo, né? De, poxa, será que eu realmente posso ser quem eu sou? Será que realmente eu posso falar o que eu penso? E isso eu vejo que na Scali é algo que, assim, é muito o cerne do que a gente acredita, sabe? Quando a gente olha para as pesquisas, né, de engajamento, Glassdoor, a grande maioria dos feedbacks positivos que a gente recebe está relacionado à nossa cultura e a você poder ser quem você é. A gente nem fala diversidade, mas a gente fala que é todas as formas de ser, né? Então, sem sombra de dúvida, é importante criar e respeitar esse espaço de fala, porque naturalmente as pessoas não vão mudar um comportamento, como eu falei, da noite para o dia. Mas eu acho também que tem um outro ponto que favorece muito a atuação das pessoas colaboradoras, que é quando a gente traz métricas, KPIs, informações e dá visibilidade, não só de questões relacionadas à densidade de diversidade na empresa, né? Mas eu, por exemplo, quando que eu tive o clique sobre diversidade? A Mara trouxe os números, né? O Brasil é majoritariamente negro, majoritariamente feminino. E quando a gente olha para esse recorte dentro da nossa realidade, qual que é a representatividade que esses grupos possuem, né? E não existe nada mais poderoso do que você engajar as pessoas através dessa sensibilização. A Lenovo fez uma pesquisa em 2017 em 5 países, e o Brasil foi um deles. 92% dos colaboradores que responderam à pesquisa no Brasil disseram que o fato de a empresa ter um posicionamento em diversidade e inclusão e ter políticas claras sobre prática de DI fizeram, né, era um motivo para que elas continuassem na empresa. Então, quer dizer, a grande maioria das pessoas veem isso como algo estratégico, como um diferencial. Criando abertura para que essas pessoas tenham um lugar de fala e respeitando esse espaço, eu acho que vai brotar, surge algo que é muito especial, que é cada um pode ser o que é. E eu acho que o colaborador tem que se posicionar, a pessoa colaboradora tem que se posicionar dessa forma. Eu sou quem eu sou, eu me posiciono como eu gosto, eu gero conflito, não gero confronto, e nós estamos aqui para aprender. Então, ter o open mind também é fundamental, assim. Esse é um papel imprescindível da gente querer falar sobre, querer aprender, ter curiosidade. Uma coisa muito importante na tua fala que a gente busca trabalhar com as empresas hoje em dia é exatamente você ser uma marca empregadora, através daquilo que de fato você pratica internamente. Então, a ideia, às vezes, que a empresa tem, eu vou trazer a diversidade aqui para dentro, porque eu estou ajudando as pessoas. É um coitadinho que eu estou trazendo para dentro, que eu estou dando uma oportunidade.
Não é mais isso, porque a gente, como a gente não conversa com elas, a gente não dá voz de fala para elas, a gente não sabe quanto elas são evoluídas, o quanto elas podem trazer de potencialidades, o quanto a própria condição de discriminação delas gerou nelas habilidades e competências, principalmente neurotípicas, que a gente nem imagina. E o quanto essas pessoas podem fazer diferença com essas percepções delas em relação à nossa empresa. Então, vamos imaginar assim, uma pessoa que sempre teve uma trajetória desde a escola até a parte profissional, tranquilamente aberta, né, de oportunidades, sem precisar lutar muito, ela sempre era escolhida, porque ela estudou em faculdade de primeira linha, porque a percepção de quem estuda na faculdade de primeira linha é que essas pessoas são extremamente competentes, e ali ela escalou. E imagina uma pessoa que nasceu periférica, que não tinha uma condição para estudar. Eu vi agora recentemente o caso de uma moça que virou uma empresária, porque ela na rua ficou em biblioteca de criança, 5, 6 anos de idade, ficou vivendo dentro de biblioteca e ela aprendeu a ler e escrever praticamente dentro de biblioteca. Então, imagina a percepção de mundo que essa pessoa tem, a escalada que ela deu por conta própria, né? Reorganizando o seu próprio universo para dentro da organização. Então, quando a gente olha e a gente dá ouvidos para essas pessoas, a gente tem que imaginar que toda empresa procura talento. E quando você procura talento, você precisa dizer o que você vai oferecer para esse talento. Você tem que buscar coisas que você nem imaginou que talvez existam dentro da sua empresa, para você dizer para aquele candidato na hora da atração: olha, eu quero você aqui porque aqui tem um espaço onde você vai se desenvolver. Porque as pessoas procuram desenvolvimento, né? Ninguém procura ajuda numa empresa, as pessoas procuram desenvolvimento das suas potencialidades, do seu trabalho, e é um direito que está ali na Constituição garantido. Então, essa mudança desse mindset de que eu estou ajudando a diversidade, porque eu estou trazendo pessoas periféricas, eu tenho que mudar assim, o quanto a vida e a experiência, a jornada dessa pessoa periférica pode contribuir para a evolução da minha empresa com um pensamento diferente, para a evolução de oportunidades, de desenvolvimento, de criatividade. A gente não para pensar nesse aspecto, né? Quando a gente e aí, quando a gente olha para uma empresa que não consegue mais encontrar uma solução porque está homogênea, todo mundo que está ali dentro pensa igual, e ela fica patinando, porque eu trago o parecido comigo, eu trago para dentro aquilo que é afinidade minha, né? E aí a afinidade é aquela padronizada, e aí eu não consigo mais desenvolver a empresa. Eu não consigo que ela tenha novas percepções, novos pensamentos, novos olhares. Importante isso, Mara, porque quando a gente fala, inclusive, de inovação, né, que foi um ponto que eu trouxe lá no início, né, e aí a gente até fazendo, infelizmente, um fechamento da nossa conversa, o quanto é importante que essas ações elas sejam cada vez mais propositivas, né, que a alta liderança, sim, ela precisa engajar e precisa tornar essa ação algo estratégico, né, dentro da sua agenda, né, e fazer com que isso, né, seja perpetuado por toda a organização para criar esse espaço seguro para inovação e que inovação, consequentemente, leva a resultados financeiros que, no final do dia, né, as empresas buscam lucro, mas que também buscam ter um papel social importante quando a gente olha para o acolhimento dessas pessoas dentro da organização. Então, para fechar, primeiramente, queria agradecer muito essa conversa inspiradora que a gente teve aqui, né, essa conversa importante sobre algo que, né, é urgente para a pauta das organizações. Agradecer a Mara, agradecer a Kyron por ter compartilhado esses ensinamentos aqui com a gente, e uma frase final aí de fechamento e os contatos de vocês também. Fique à vontade. Então, a minha frase final é isso, né? A gente só vai conseguir oportunizar a condição para as pessoas se desenvolverem se a gente conseguir conciliar a condição da igualdade com a condição da equidade.
Então, sem a equidade, sem a gente propiciar a condição para que essas pessoas venham para a empresa e se desenvolvam, a gente vai ter um pouco de dificuldade. E então, eu sou a Mara, eu sou da Somar Diversidade, e vocês querendo conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, sobre diversidade, sobre inclusão, a gente está disponível no mara@somardiversidadetudojunto.com.br. E eu agradeço imensamente estar aqui, porque, nossa, isso é uma bênção mesmo. Muito obrigada. Foi realmente muito, muito prazeroso, Gabi. Obrigado a você, a Mara. Eu acho que a frase que eu deixo é muito essa, assim, acho que a gente está num momento, a gente vive um momento crucial, e a gente a gente não precisa ter medo de falar sobre a realidade. Acho que a gente tem que ser ousado e muito corajoso para assumir o que a gente não sabe, e eu acho que humilde para ter essa abertura e esse espaço de aprendizagem, assim. No final do dia, eu não tenho dúvidas que todo mundo quer construir uma sociedade melhor, uma cultura mais forte, uma empresa que lucre mais, e se isso, né, se a gente toma isso como uma verdade, diversidade, inclusão, cultura é uma agenda de todos nós. Então, não vamos ter medo de falar, vamos procurar informação. Me coloco à disposição também, meu LinkedIn é Cairon Rodrigues. A Scali tem alguns cases sobre diversidade e eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês em mais detalhes. Obrigada, gente. Então, passo a palavra agora para a Ali.